O sol estava no auge, lançando seus raios implacáveis sobre o Monte Gólgota. A multidão se aglomerava ao redor das 3 cruzes, onde 3 homens pendiam, sofrendo a agonia da crucificação. No centro, estava Jesus de Nazaré, o homem que havia sido condenado à morte pelas autoridades romanas e pelos líderes religiosos judeus. Ao seu lado, 2 ladrões compartilhavam o mesmo destino cruel. Longinos, um soldado romano veterano, estava de guarda naquele dia. Ele havia presenciado inúmeras execuções ao longo de sua carreira, mas havia algo diferente naquele homem no centro. Jesus não gritava de dor nem amaldiçoava seus algozes. Em vez disso, ele falava palavras de perdão e consolo, mesmo em meio ao seu sofrimento extremo. Quando o sol começou a se pôr, os líderes judeus se aproximaram dos soldados romanos. Eles insistiram que as pernas dos crucificados fossem quebradas para acelerar suas mortes, pois o sábado estava se aproximando e os corpos não poderiam permanecer nas cruzes. Longinus, seguindo ordens, quebrou as pernas dos 2 ladrões. No entanto, ao se aproximar de Jesus, percebeu que ele já estava morto. Para confirmar a morte de Jesus, Longinus pegou sua lança, com um movimento preciso, perfurou o lado de Jesus. Imediatamente, sangue e água jorraram da ferida, um sinal incomum que deixou Longinus perplexo. Ele havia visto muitos homens morrerem, mas nunca algo assim. A visão do sangue e da água misturados teve um impacto profundo no soldado, despertando uma sensação de reverência e medo. Longinus olhou para o corpo sem vida de Jesus, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia compreender. Ele havia cumprido seu dever, mas algo dentro dele havia mudado. Aquele ato, aparentemente simples, marcaria o início de uma jornada transformadora para o soldado romano. Nos dias que se seguiram à crucificação, Longinus não conseguia tirar da mente a imagem de Jesus na cruz. A visão do sangue e da água jorrando do lado de Jesus o assombrava, e ele começou a questionar tudo o que sabia sobre a vida e a morte. Ele havia sido treinado para ser um soldado fiel ao Império Romano, mas agora sentia uma inquietação espiritual que não podia ignorar. Uma noite, enquanto Longinus dormia, ele teve um sonho vívido. No sonho, ele viu Jesus novamente, desta vez não como um homem crucificado, mas como uma figura resplandecente de luz. Jesus se aproximou de Longinus e tocou seus olhos. Imediatamente, Longinus sentiu uma sensação de cura e paz. Quando acordou, percebeu que sua visão, que sempre fora fraca, estava completamente restaurada. Este milagre foi o catalisador para a conversão de Longinus. Ele começou a procurar os seguidores de Jesus, aqueles que haviam testemunhado sua vida, morte e ressurreição. Longinus encontrou os discípulos de Jesus e ouviu suas histórias. Ele aprendeu sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o amor, o perdão e a salvação. Cada palavra ressoava profundamente dentro dele, e ele sentiu uma conexão espiritual que nunca havia experimentado antes. A transformação de Longinus não foi instantânea. Ele lutou com dúvidas e medos, questionando se estava fazendo a coisa certa ao abandonar sua vida anterior. No entanto, a cada dia, sua fé crescia mais forte. Ele começou a participar das reuniões secretas dos cristãos, onde compartilhava sua história e ouvia as experiências dos outros. A comunidade cristã nascente o acolheu com amor e apoio, ajudando-o a encontrar seu caminho na nova fé. Longinus começou a ver o mundo de uma maneira diferente. Ele percebeu que a verdadeira força não vinha da espada, mas do amor e da compaixão. Ele decidiu que dedicaria o resto de sua vida a espalhar a mensagem de Jesus, mesmo que isso significasse enfrentar perseguição e dificuldades. Com a decisão tomada, Longinus começou a se envolver mais profundamente na comunidade cristã. Ele participava das reuniões secretas, onde os seguidores de Jesus se reuniam para orar, compartilhar suas experiências e estudar os ensinamentos de seu mestre. Longinus encontrou consolo e força na companhia de outros cristãos, que o apoiavam em sua jornada de fé. No entanto, a vida de Longinus não estava livre de desafios. Como soldado romano, ele havia sido treinado para obedecer às ordens e defender o império. Agora, ele se via em uma posição onde suas novas crenças entravam em conflito direto com suas obrigações militares. Longinus sabia que não poderia continuar servindo ao Império Romano, e ao mesmo tempo, seguir os ensinamentos de Jesus. Ele tomou a difícil decisão de abandonar sua carreira militar. Isso significava não apenas perder seu sustento, mas também enfrentar a desaprovação de seus colegas e superiores. Longinus sabia que estava arriscando tudo,
mas sua fé recém-descoberta lhe deu a coragem necessária para seguir em frente. Os primeiros dias após deixar o exército foram difíceis. Longinus enfrentou a hostilidade de seus antigos camaradas e a incerteza sobre como sustentar a si mesmo e a sua família. No entanto, a comunidade cristã o apoiou, oferecendo-lhe abrigo e alimento. Longinus começou a trabalhar como artesão, usando suas habilidades manuais para ganhar a vida. Ao mesmo tempo, ele continuava a espalhar a mensagem de Jesus. Longinus falava com todos que estavam dispostos a ouvir, compartilhando sua própria história de transformação e o amor de Cristo. Sua sinceridade e paixão tocavam os corações das pessoas, e muitos começaram a seguir o caminho do cristianismo. Longinus também começou a estudar as Escrituras com mais profundidade. Ele aprendeu sobre as profecias do Antigo Testamento que apontavam para a vinda de Jesus e sobre os milagres e ensinamentos registrados nos Evangelhos. Cada palavra reforçava sua fé e o motivava a continuar sua missão. A vida de Longinus estava agora completamente transformada. Ele havia deixado para trás a violência e a opressão do Império Romano e abraçado uma vida de paz, amor e serviço. No entanto, ele sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios e perigos. Mas, com a fé em Jesus como seu guia, Longinus estava pronto para enfrentar qualquer coisa. À medida que a comunidade cristã crescia, a perseguição pelas autoridades romanas se intensificava. Os cristãos eram vistos como uma ameaça ao império, e muitos foram presos, torturados e executados por sua fé. Longinus sabia que era apenas uma questão de tempo até que ele também se tornasse um alvo. Um dia, enquanto Longinus estava pregando em uma pequena reunião, soldados romanos invadiram o local. Eles prenderam vários cristãos, incluindo Longinus. Ele foi levado para a prisão, onde foi interrogado e torturado. As autoridades romanas exigiam que ele renunciasse à sua fé e voltasse a servir ao império, mas Longinus se manteve firme. Durante seu tempo na prisão, Longinus encontrou força na oração e na companhia de outros cristãos presos. Eles se apoiavam mutuamente, compartilhando histórias de fé e esperança. Longinus sabia que, independentemente do que acontecesse, ele não estava sozinho. Após várias semanas de prisão, Longinus foi inesperadamente libertado. Um dos guardas, que havia sido tocado pelas palavras de Longinus, ajudou-o a escapar. Com a ajuda de outros cristãos, Longinus fugiu de Jerusalém e se exilou em uma região distante, onde esperava continuar seu ministério em segurança. O exílio foi difícil para Longinus. Ele sentia falta de sua comunidade e da vida que havia construído em Jerusalém. No entanto, ele sabia que sua missão não estava completa. Ele continuou a espalhar a mensagem de Jesus, convertendo e ajudando outras pessoas, mesmo em meio às dificuldades do exílio. No exílio, Longinus encontrou uma nova comunidade de cristãos que o acolheu com amor e apoio. Ele continuou seu ministério, pregando e ensinando sobre os ensinamentos de Jesus. A vida no exílio era simples, mas Longinus encontrava alegria e propósito em sua missão. Ele enfrentou muitos desafios durante seu tempo no exílio. A falta de recursos e o constante medo de ser descoberto pelas autoridades romanas eram obstáculos diários. No entanto, Longinus nunca perdeu a fé. Ele sabia que estava fazendo a obra de Deus e que, independentemente das dificuldades, ele estava no caminho certo. Longinus também encontrou consolo na natureza. Ele passava horas em oração e meditação, encontrando paz e força na beleza do mundo ao seu redor. Ele sabia que, mesmo no exílio, Deus estava com ele, guiando-o e protegendo-o. Ao longo dos anos, Longinus converteu muitas pessoas ao cristianismo. Sua história de transformação e sua dedicação à fé inspiravam todos ao seu redor. Ele se tornou um líder respeitado na comunidade cristã, conhecido por sua sabedoria e compaixão. No entanto, Longinus sabia que seu trabalho não estava completo. Ele sentia um chamado para retornar a Jerusalém, para continuar seu ministério onde tudo havia começado. Ele sabia que isso significaria enfrentar perseguição e possivelmente a morte, mas estava disposto a fazer o sacrifício por sua fé. Com o coração cheio de determinação, Longinus decidiu retornar a Jerusalém. Ele sabia que estava arriscando sua vida, mas sentia que era seu dever continuar a espalhar a mensagem de Jesus, mesmo diante do perigo. Ao chegar a Jerusalém, Longinus foi imediatamente reconhecido pelas autoridades romanas. Ele foi preso e levado perante o governador, que exigiu que ele renunciasse à sua fé. Longinus se manteve firme, declarando seu amor por Jesus e sua fé inabalável.
O governador, furioso com a recusa de Longinus, ordenou que ele fosse torturado e executado. Longinus foi levado para a arena, onde foi submetido a torturas cruéis. No entanto, mesmo em meio ao sofrimento, ele manteve sua fé e sua paz interior. No momento de sua execução, Longinus olhou para o céu e orou, pedindo a Deus que o recebesse em seu reino. Ele sabia que sua vida na terra estava chegando ao fim, mas que sua verdadeira vida estava apenas começando. Com um último suspiro, Longinus entregou seu espírito a Deus, sabendo que havia cumprido sua missão. O legado de Longinus vive até hoje na comunidade cristã. Sua história de transformação e fé inabalável continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele é lembrado como um exemplo de coragem e dedicação, um homem que deixou tudo para trás para seguir os ensinamentos de Jesus. A vida de Longinus é um testemunho do poder da fé e do amor. Ele mostrou que, independentemente das dificuldades e perseguições, a verdadeira força vem de dentro, do coração e da alma. Sua história nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz de Deus sempre brilha, guiando-nos e protegendo-nos. A história de Longinus é um testemunho vivo do poder transformador da fé. De soldado romano a discípulo devoto, sua jornada nos mostra que, independentemente de nossas origens ou circunstâncias, todos podemos encontrar redenção e propósito ao seguir os ensinamentos de Jesus. A coragem de Longinus em enfrentar a perseguição e a morte por sua fé nos inspira a viver com integridade e amor, mesmo diante dos maiores desafios. Se você se inspirou com a história de Longinus e deseja explorar mais narrativas de fé e transformação, não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube. Lá, você encontrará uma variedade de conteúdos que abordam temas espirituais, histórias inspiradoras e reflexões profundas sobre a vida e a fé. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações sempre que lançarmos novos vídeos. Junte-se a nós nessa jornada de descoberta e crescimento espiritual. Até a próxima!